Muito estimado pastor Luiz Pedroso, querida pastora Sandra Pedroso, meus amantíssimos irmãos e irmãs e amigos. A lição de hoje que nós vamos estudar é de autoria do pastor Tiago Eudes de Lima Vieira, que aborda sabiamente um tema interessante e atual. Seu título: Fatores que nos motivam à comunhão serviçal. Seu texto áureo está no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 6, que diz: cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Há uma outra tradução que diz, esforça-te. Você conhece o ditado que diz que uma andorinha só não faz verão? Pois é. É assim conosco, os seres humanos. Não fomos feitos para vivermos sós. Há em nós um imperativo categórico para vivermos em companhia de outros seres humanos. Se você tem uma longa caminhada a percorrer, procure um companheiro, diz também um ditado. O autor faz menção de duas passagens bíblicas para reforçar esta realidade social de nós, os humanos. A primeira está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. É o ditado, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É a palavra de Deus que está nos dando este jargão. Agora vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Uma palavra que é repetida e integra várias outras expressões chama-se grei, cujo significado é grupo, o rebanho, o ajuntamento, a comunhão. Por isso vamos encontrar esta palavra nos seguintes vocábulos: igreja, congregação, agregar, grêmio e etc. Agora veja como este sentimento é inato no ser humano. Onde surgiu? No jardim do Éden. Deus, ao criar o homem, fez masculino e feminino. Deus nos fez assim para vivermos na pluralidade de relacionamentos. O modelo, portanto, veio de Deus. Já pararam para pensar e avaliar como um serviço vai mais rápido quando 2 ou mais pessoas arregaçam a manga e nos ajudam a dar conta? O próprio Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É bom lembrar que não se trata de 3 deuses, mas de um só Deus que se manifesta de forma trina numa essência triuna. Vamos analisar um fator muito importante que é a nossa constituição humana.
Não fomos criados para contender, brigar, ofender, destruir o nosso próximo, seja ele de qualquer gênero ou classe social, isto é, masculino ou feminino, nacional ou estrangeiro, pobre ou rico, preto ou branco. Não, nem tampouco para isolarmos-nos das pessoas. Não somos vocacionados para sermos ermitões. Observe que dentre todos os animais existentes no nosso planeta, o ser humano é o que difere no tratamento ao recém-nascido. Os outros animais terrestres ou aquáticos, quando nascem em poucas horas, alguns com poucas semanas, já se tornam independentes. Com o ser humano não é assim. Quantos meses e anos há toda uma dedicação maternal e paternal ao recém-nascido. E o que se provê ao pequenino ou à pequenina não é só o alimento, vestuário, higiene e cuidados médicos. Há, sobretudo, uma dose grande de afeto que denominamos amor. Vejam, foi assim que o nosso Senhor Jesus veio a este mundo e foi criado com desvelo e amor de seus pais, Maria e José. Nós não fomos e não somos educados para perambular como andarilhos solitários por este mundo de Deus. Não. E sabem por quê? Porque temos a presença do Espírito, do Criador dentro de nós. E mesmo que não pratiquemos intensamente o amor ao próximo, não há como negar essa gloriosa presença em nosso ser. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes gálatas em sua carta com este mesmo nome, no capítulo 5, versículo 22, o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E qual é o impulso do Espírito Santo em nós? Vou citar alguns. Sermos testemunhas do que Jesus fez por nós e em nós. Anunciar o plano de salvação espiritual aos homens. Santificarmos-nos para termos condições de viver com Jesus na eternidade. Dedicar nosso amor ao próximo e tantos outros. Observem bem a advertência do apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 4, versos 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem amar a Deus, ame também ao seu irmão. Isto é um imperativo real, genuíno no ser humano. É uma consequência da presença de Deus em nós. Meus irmãos e irmãs, para vivermos em comunhão uns com os outros, para exercermos qualquer atividade em cooperação com outras pessoas, é necessário existir amor fraternal, que nos dá a capacidade de suportarmos uns aos outros. É no dia a dia, no relacionamento com outras pessoas, que vivemos a prática do amor, do perdão, da alegria, da mansidão, da fé, da esperança e do domínio próprio. Vejam, estas coisas não são próprias do homem, são frutos do Espírito Santo em nós. Para concluir, vejam, meus queridos irmãos e irmãs, esta vivência não é própria da carne, não. Por isto que
sentindo-nos impulsionados para a realização de alguma atividade contributiva para o bem do próximo, esteja ele em qualquer lugar, nosso primeiro impulso, tomados pelo sentimento de amor ao próximo, é contar para ele o plano de salvação. E como soa bem a recomendação de Jesus? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Obedecer esta recomendação de Jesus é ato consequente de quem está ligado por este afeto profundo e natural da alma, que é o amor. Nós não conseguimos ficar fora desta dinâmica do reino de Deus aqui na terra. Gosto muito do trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 31 a 45. Resumindo, só um versículo é o suficiente. Qualquer uma destas pequeninas coisas que fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. É isto. Quem tem e sente o amor divinal em sua vida não consegue ficar parado. Lembrem-se do título desta lição. Vamos repetir? Fatores que nos motivam à comunhão serviçal. Que Deus lhe abençoe, meu irmão e minha irmã, grande e profundamente, e que este novo ano que se aproxima de 2021, todos, indistintamente, possamos mostrar quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Oxalá possamos sentir Deus falando à nossa alma. Oh, quão grandes coisas os meus filhos têm feito por nós, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Feliz e abençoado Ano Novo. Amém.